De hoje, patrãozinho, tratando sobre o caso Aniele. Mostramos aqui ontem um resumo de tudo que aconteceu num júri muito bem conduzido, de muitos argumentos de ambos os lados, tanto da parte técnica da defesa, assim como também da acusação. E esse caso teve uma repercussão muito grande, comoveu a sociedade pela maneira como aconteceu, e foi travado também um grande embate jurídico entre a defesa técnica comandada pelo doutor Daniel Alisson e também o Ministério Público. Nós já mostramos, inclusive, aqui a fala do promotor logo após o resultado. O doutor Daniel Alisson está aqui conosco. Vem para cá, doutor Daniel Alisson. Doutor Daniel que vai, inclusive, recorrer da decisão. Doutor Daniel Alisson, muito bem-vindo ao nosso programa. Aqui é o debate que aconteceu ontem, um júri, inclusive, muito demorado, começou às 9 horas da manhã, finalizando já também por volta de 21 horas, portanto, quase 12 horas diretas, com poucos intervalos, e, por fim, o Ministério Público conseguiu convencer que o seu cliente foi quem matou e abusou sexualmente da jovem Aniele, de 11 anos, sendo atribuída a dosimetria de 33 anos para ele. Como é que o senhor recebeu a condenação por parte do Conselho de Sentença, inclusive com indignação? O senhor vai recorrer no resultado? Bom dia a todos, bom dia, Bruno. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Você que sempre vem acompanhando esse tipo de caso. E assim, nós vemos tudo isso com muita tristeza, até porque estávamos muito confiantes em relação a todas as provas que nós tínhamos no processo, em relação a laudos, em relação à parte técnica. O Ministério Público, como você bem falou, infelizmente, por motivos maiores, a doutora Artemisa ela não conseguiu participar do júri por motivos de doença. Então, sendo assim, em caráter especial, o Ministério Público enviou o doutor Demetrios, que, na minha opinião, é um dos melhores promotores que esse estado já viu, com quase 30 anos de experiência. E ele conseguiu, com a expertise dele, que não é pouca, convencer o Conselho de Sentença. Agora, vamos recorrer à decisão porque estamos descansados, certos do trabalho que foi feito, porque nós estamos amparados com provas técnicas. Qualquer operador do direito que esteve presente ontem lá viu a quantidade de provas que foram apresentadas aos jurados. Contudo, é uma menina de 11 anos de idade que foi morta e é preciso dar uma resposta para a sociedade. Mesmo, na minha opinião, e eu tenho imunidade para isso, mesmo colocando um coitado, um inocente na cadeia. Doutor Daniel, pelas entrevistas que o senhor concedeu durante o dia e até desde a semana passada, gerou uma expectativa e deu a entender que o senhor ia apresentar uma nova versão durante o júri, durante a sua sustentação oral, deu a entender que tinha uma outra pessoa envolvida neste caso e que durante toda a sua sustentação oral o senhor não conseguiu colocar essa outra pessoa no cenário do crime. E todas as qualificadoras, todas as denúncias que foram apresentadas pelo Ministério Público foram acatadas pelo Conselho de Sentença. O porquê disso? É aquela coisa que eu sempre falo, né? O pior cego é aquele que não quer ver. A nova pessoa, a prova nova, foi no depoimento de José Alex, quando ele afirmou que a mãe de Aniele estava prostituindo a menina. E isso foi falado lá, nós exploramos, contudo, o Conselho de Sentença não levou em consideração. Agora, eu tinha um depoimento de Jaqueline, que ela deu em sede de polícia, onde ela disse que era comum, era normal as filhas de Cíntia ficarem transitando sozinhas na praia. Aí eu pergunto aos senhores e às senhoras que estão me escutando, é normal uma criança de 11 anos de idade estar 3, 4 horas da manhã na beira da praia? Fazendo o quê? Isso é modus operandi de quem faz o quê? Mas eles não quiseram escutar. Então, assim, lamentamos o que aconteceu. Lamento também pela morte de Aniele, porque também sou pai de 2 filhas, mas o trabalho da defesa é esse. Recentemente a gente teve aí a situação da Boate Kiss. Aqueles rapazes foram condenados. Aí eu pergunto para os senhores e para as senhoras, aquele pessoal da Boate Kiss saiu naquela noite com a intenção de matar 250 pessoas?
Não, né? E mesmo assim foram condenados aí a anos de prisão. Então. O principal ponto que o Ministério Público conseguiu convencer ao Conselho de Sentença foi a parte do depoimento do José Alex, quando ele confessa em delegacia que foi ele o autor do crime. Inclusive, ele dá detalhes, fala da maneira como ele acabou matando a jovem Aniele. Inclusive, saiu na imprensa na semana do crime que a mãe dele foi quem disse que ele havia matado a menina Aniele. E tem um terceiro ponto também, que é a questão da bicicleta. Os jurados ficaram convencidos que era ele que estava na bicicleta, mesmo a imagem sendo ruim. Por que o senhor não conseguiu desmontar essas três teses, já que o seu cliente é inocente? Então vamos lá agora de trás para frente. Em questão da bicicleta, eles não conseguiram reconhecer nem eles e nem os peritos. Se eu tenho um laudo, todas as minhas informações aqui são amparadas em provas técnicas, em provas assinadas por peritos oficiais. E lá nós temos um laudo onde afirmava que era impossível reconhecer tanto Alex como Aniele. Então, eu falo com propriedade que era impossível até dizer se era realmente Alex ou se era realmente Aniele. Quem conhece a Orla sabe que a partir das 5 horas o tráfego de bicicletas é constante. Ali poderia ser um casal, poderia até ser até a própria Aniele, mas também poderia ser um casal que estivesse transitando, ou 2 homens ou 2 mulheres, porque é impossível reconhecer. Quem diz isso? O laudo. Qual foram as outras 2 perguntas? A fala da mãe do Alex, quando disse à polícia que ele foi quem tinha matado a menina Aniele. Pronto, também não levou em consideração. No dia que Cíntia confrontou Alex na praia, a mãe de Alex o defende. Não foi meu filho, ele não ia fazer isso. Inclusive, no testemunho de Cíntia, no dia 5 de setembro de 2021, ela afirma lá, a mãe de Alex disse que ele não tinha nada a ver com o caso. E mesmo quando ela confrontou, a mãe confrontou ele lá em Ferreiros, ele sentado no chão algemado, torturado e apanhado, ela afirma, foi você que disse, e ele negava. Quando chegou aqui na polícia, segundo as palavras dele, o documento já estava pronto. Ele só fez assinar. Aí eu peguei e disse, Alex, isso é uma acusação muito grave. Ele disse, doutor, olha aqui, eu estou todo apanhado. E aí depois apareceu 2 lados de agressões. E aí eu pergunto, ele se autoflagelou? Ele se autoflagelou, ele bateu, porque nós mostramos lá 2 laudos onde o tímpano dele foi perfurado, o olho dele, as costas, o peito, estava lá todo rasgado. E mesmo assim, com laudo e com provas, o Conselho de Sentença entendeu que ele não foi torturado. Possivelmente ele se autoflagelou. Então... Ô, doutor Daniel, o senhor vai recorrer da decisão ao TJ da Paraíba? Vamos recorrer e vamos lutar até a última instância. Sei que a batalha é difícil, até porque a decisão do júri ela é soberana. Contudo, ela vai de encontro à prova dos autos. Não tenho condições. É como eu estava até conversando com você aqui em off. Entenda uma coisa, senhoras e senhores. É impossível eu sequestrar uma pessoa, colocar no quadro da bicicleta, vamos abrir a mente, colocar no quadro da bicicleta, agarrar, arrastar por 60 metros, que é a distância da pista até onde o corpo foi encontrado, agarrar, despir, arrancar as roupas, esganar com as minhas mãos, e quando sai o laudo não tem nenhum material biológico de Alex no corpo de Aniele e nem de Aniele em Alex. Então, estou falando amparado em provas, mas assim, fica um pouco complicado, mas não é o primeiro caso que nós pegamos. E quando existe uma certa experiência, conversando com advogados mais experientes, doutor Alberdão, doutor Aécio Farias, doutor Luiz Pereira, todos eles já falaram, doutor, olha, vá com o pé no chão, vá confiante, mas assim, caso midiático, quando envolve uma tragédia dessa natureza, o interesse é dar uma resposta para a sociedade de imediato. E hoje, eu consegui, ontem, né, eu ganhei a minha experiência, porque mesmo com as melhores cartas, mesmo com as melhores provas, e doutor Demétrio, com toda a sua expertise, apenas falando que era uma menina que foi morta, é preciso dar uma resposta à sociedade e tal, e apenas com esses argumentos e com toda a experiência dele, conseguiu condenar José Alex a 33 anos. Contudo, é sempre oportuno. Poderosos que se envolverem em crimes de homicídio, não vai citar nomes aqui para a questão de não dizer que a gente está querendo complicar, mas
teve o caso lá do agente de trânsito e teve o caso lá de Sapé. Esses poderosos nunca sentaram no banco dos réus. Aí Alex, preto, favelado, sem condições, réu primário, ficou como um bode expiatório. Então, lamentamos, mas vamos recorrer. Daniel, um grande abraço para o senhor e boa sorte na sua caminhada. Obrigado, tá bom? Bruno. Valeu, Deus te doutor abençoe. Daniel Alisson. Obrigado pela participação conosco aqui no nosso Tribuna Livre da TV Arapuã. Olha, uma pesquisa apontou que mais de 30% dos pessoas